Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história e nessa nossa aula de história nós vamos falar então sobre a descolonização da África e da Ásia. Nós vamos falar sobre um cenário de guerra, nós vamos falar sobre um cenário de desigualdade, de fome, de conflitos que vão ocorrer. Esse cenário, gente, ele está dentro de uma perspectiva de Guerra Fria, tá? Vai acontecer durante o processo da Guerra Fria e até alguns países em processos bem diferentes. Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História, né? Espero que vocês gostem da aula, que vocês aprendam sobre a matéria, que vocês interajam aqui, curtam, compartilhem, deixem o seu like. Tem também um canal no Instagram, né? Tem uma conta lá, então vocês podem acessar também, eu posto curiosidades, eu posto referências de vídeos novos aqui do canal também. Arroba o Emerson Modesto. Lá no Instagram, você pode acessar. Eu sempre gosto de deixar aqui algumas sugestões para vocês, tá? Sobre vídeos do meu canal, sobre vídeos de matéria relacionados, como por exemplo a Guerra Fria. Vai ficar aparecendo para você sempre nos cards aqui, sugestões, e que você realmente possa gostar, possa ver, possa se interessar, possa compartilhar com outra pessoa, porque história, gente, é um universo. Né? E sempre nós estamos descobrindo coisas novas, interagindo, vendo novas versões. Isso é o gostoso da história. Então, vamos lá então, pessoal, logo após a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Descolonização afroasiática. Como que isso acontece? Primeiro, nós temos que entender que também se refere diretamente a um contexto histórico de imperialismo e neocolonialismo, né? É uma aula também que eu tenho aqui no canal, que vocês podem ver como que se dá essa chegada dos europeus no continente africano, no continente asiático, as desculpas de civilização, a questão do darwinismo social, que é essa superioridade, né? Ele considerava aí, os europeus consideravam mediante os países da África e da Ásia, a superioridade imperialista de alguns, a Conferência de Berlim, que foi essa divisão, então, que vocês estão vendo aqui, a partilha da África, em que essa partilha vai provocar a Primeira Guerra Mundial, vai trazer transtornos para os países europeus e, automaticamente, no processo, esses países vão começar a se unirem dentro de uma lógica social e dentro de uma lógica também organizacional, porque eles vão se ver forçados também, né, em certo ponto, a se organizarem, porque esses países europeus, com o tempo, e devido aos investimentos em guerra, devido às pressões que eles vão ter, não só pela ONU, mas após a Segunda Guerra Mundial, no geral, essas etnias, esses povos africanos que se uniram, mesmo sem querer, eles agora vão se organizar e eles vão entrar em grandes conflitos, grandes lutas, grandes massacres, genocídios. Deixa aqui uma sugestão para vocês. Hotel Ruanda, que vai ser então um filme que eu falar sobre uma antiga colonização belga na África, em que vai haver um conflito entre os Tutsis e os Hutus, um grande genocídio, um massacre mesmo que acontece ali, infelizmente, devido a essa falta de gerenciamento e o interesse, né, acima de tudo. Então, como as causas, né, já comentei com vocês algumas coisas, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, a ascensão do nacionalismo asiático, ou seja, essas pessoas agora estão se voltando para se reorganizarem, para se controlarem. Nós vamos ver movimentos como a Primavera dos Povos, a Primavera Árabe, a Primavera de Praga, que vão surgir também nesse sentimento nacionalista, em outros países, em outros contextos, mas que estão dentro de um mesmo panorama, que é o nacionalismo, uma valorização do seu país e da organização do seu país. Vamos ter também a criação da ONU em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, que vai promover também essa influência de descolonização, de independência dos países africanos e asiáticos. Movimentos de unificação desses países vão acontecer, como o panafricanismo, como o panarabismo, o socialismo espiritualista, e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética
vão também influenciar para que esses países se tornem independentes. Isso dependia diretamente da influência que ele recebia. Então, países que eram pró-capitalista, países que eram pró-socialista, eles vão receber incentivos dos Estados Unidos, da Rússia, da União Soviética, para se tornarem independentes, para se livrarem dessa opressão, e vai proporcionar, então, esse momento, né, de descolonização dos países. Como guerras, né, como a gente entende que para a implementação desses sistemas, adoção do socialismo, vários países vão entrar em guerra com isso, vão perseguir pessoas dentro do seu país, como é o caso também de muitos países que vão ser a favor do capitalismo. Em suma, países que não se aliavam ao capitalismo e ao socialismo, eles então vão se aliar dentro de uma conferência chamada Conferência de Bandung. Vai acontecer em 1955. Esses países vão ser considerados os países do terceiro mundo, os países que não são nem capitalistas nem socialistas. São 29 países, então, tanto da África quanto da Ásia, que não aceitavam essas influências diretas deles e que também trabalhavam para se tornarem independentes. Dentro desse cenário que nós vimos, eu quero relacionar para vocês os principais países. Tem muitos conflitos, tem muitos países a se falar, tem muitos massacres, muitos genocídios, mas eu quero aqui destacar os principais. Algo que vai cair na sua prova, não só de escolas, de pré-vestibulares, de vestibulares, de universidades, do Enem, e que vocês, então, possam acompanhar comigo esses principais países. Primeiro, nós entendemos, né, que a descolonização da África, gente, ela vai se dar também em moldes estruturais e em moldes de associação, tanto por questão da Conferência de Bandung, por associação ao panafricanismo, e esses países, gente, eles vão ter seus processos individuais também. Não é algo unificado, não é o mesmo processo, até porque não é o mesmo país europeu que colonizava eles aqui. Então, para a gente começar, eu queria começar pela Argélia, que era uma colonização francesa, e que esse processo, então, de saída da França e da entrada de uma frente nacional libertadora que precisava, que reorganizaria o país, que colocaria de novo o país nos eixos, vai ser extremamente violento, como eu falei com vocês. Olha aqui, 1 milhão de mortos dentro de um processo de descolonização, de um processo de deixada de influência. E muitos desses países europeus, gente, não estou falando que é o caso da França, mas eles simplesmente saíam. Eles simplesmente saíam dos países e deixavam com que eles se virassem dentro do governo, às vezes sugeriam alguém, às vezes colocavam alguém no poder, mas a briga étnica, a briga desses povos vai acontecer porque não havia antes também essa influência que agora há e que agora precisa de uma organização. Então, o caso da Argélia vai ser um caso terrível, né, para que eles pudessem, então, se organizarem, para que eles pudessem se manterem. E alguns países, como, por exemplo, Portugal, dentro de Portugal vai acontecer a Revolução dos Cravos, em que um movimento militar, né, vai derrubar a ditadura salazarista, que vai ser implementada desde o período entre guerras, já ali naquele contexto de regimes totalitários, e assim que ele derruba os regimes salazarista, inicia então o fim da ditadura e vai desarticular os impérios portugueses na África, onde os portugueses também vão passar a se retirar desses países e provocando também alguns desses conflitos. Um caso que a gente não poderia, claro, deixar de falar é o caso que vai acontecer então na África do Sul. Né? Entendemos que nem todos os países estão envolvidos, mas a maioria dos países da África do Sul estão envolvidos no apartheid. A gente entende que desde 1910, né, havia então a União Sul-Africana, que era entre os ingleses e os holandeses, que eram descendentes de holandeses, no caso, que eram chamados de afrikanderes. Isso provocou, durante o processo do imperialismo e do neocolonialismo, uma guerra, que era conhecida como Guerra dos Boeres. Era uma guerra por disputa territorial, por influência, e essa união que vai haver vai promover, então, uma segregação racial. Essa segregação racial, gente, é chamada de apartheid. É quando a gente entende que se é um banheiro sanitário, tem banheiros agora de negros e tem banheiros de brancos.
Se é uma pia, tem pia de negros, pia de brancos. Se é um bebedouro, da mesma forma. O apartheid, então, é quando uma grande influência inglesa e holandesa naquela época vai influenciar com que essas pessoas não andassem juntos pelo ideal de inferiorização, pelo preconceito, pelo racismo e por tantos outros motivos que a gente poderia citar aqui, mas que não vem ao caso. Por quê? A queda do apartheid é o que promove, então, a unificação, a independência desses países sul-africanos. Nós entendemos, né, que dentro desses países, propriamente dito, a formação deles, né, a criação dos batustões, vão ser essas divisões, então, de lugares só para negros, de lugares só para brancos, de uma divisão mesmo de povos entre um e outro, de superioridade, de um achar melhor, de achar pior, e vai surgir uma pessoa icônica aqui, não é? O Nelson Mandela, gente. Nelson Mandela vai ser preso, Nelson Mandela vai ser uma pessoa que vai lutar contra o apartheid, e ele vai ser preso, vai ser perseguido, vai ser solto 2 vezes, e de fato ele vai conseguir trazer uma mobilização muito grande das pessoas na África contra essa segregação. Da mesma forma, isso vai influenciar muitos outros movimentos, não só na África, mas aqui na América também. Vai influenciar movimentos em tantas partes do mundo, e é algo, gente, tão recorrente até nos dias de hoje também. Essa luta contra o preconceito, contra a segregação, contra a discriminação. A gente entende que o Nelson Mandela, então, ele entra liderando, ele entra contra esses massacres, contra essas atitudes. Ele vai ser preso, então, em 1962, né? Já tinha até comentado com vocês. Já em 1980, o Nelson Mandela, então, vai promover essas campanhas, né, contra essa segregação, contra o apartheid, onde ele vai promover leis de unificação, onde ele vai promover leis de agregação, né, que eu posso dizer isso, e ele vai revogar essas leis racistas, onde lá em 1994 ele vai ser eleito presidente. Então, Nelson Mandela, gente, pela luta dele, pela história, pela garra que ele teve contra essa política absurda segregacionista, ele então vai ter o seu reconhecimento como presidente e vai promover a libertação de muitos países na África do Sul dentro desse processo agora de descolonização. Entendemos também que vai ter um caso icônico na Índia, onde o Mahatma Gandhi, gente, ele tinha uma ideologia fantástica, a de não violência, a de oposição contra a violência e contra os ingleses que dominavam a Índia naquele momento. Mahatma Gandhi vai fazer uma marcha chamada de Marcha do Sal, onde ele propunha para os indianos pararem de comprar os produtos ingleses e se unirem, e se fortalecerem, e eles estarem juntos dentro do mesmo propósito. Ele promovia a união das castas, que é essa divisão social que a Índia tem, e que era através da união e de meios não violentos, de manifestações pacíficas, de resistência pacífica, que eles conseguiriam que países, ou que a Inglaterra propriamente dita, saísse, largasse eles e deixasse eles gerenciarem isso de uma forma mais efetiva, de uma forma mais concreta. É claro que ele vai ter oposição, mas ao contrário de tantos países que estão entrando em guerra, conflitos e brigas, o Gandhi ele propõe a paz através do diálogo, ele propõe a paz através da conscientização, né? através de uma resistência não violenta. E a resistência que o Gandhi vai sofrer dentro da sua parte não era só política, também era religiosa, não é? Havia conflitos também entre hindus e muçulmanos dentro da Índia, havia conflitos políticos, havia conflitos de desigualdade, haviam pessoas que se favoreciam, havia pessoas que não se favoreciam, mas de fato muitos conflitos infelizmente aconteceram. E pessoas vão ser mortas por esses conflitos religiosos, por esses conflitos políticos, até que em 1948 Gandhi ele vai ser assassinado por um extremista hindu. E vai iniciar então um conflito entre a Índia e o Paquistão pela região então da Caxemira. E esse conflito agora ele vai ter, né, ele vai
passar por diversos processos, ele vai passar por diversas fases, até que a Índia vai se tornar independente, até que a Inglaterra vai deixar essa colonização e vai deixar esses países agora recém-unificados tomarem seu rumo. Vai ter um caso também na Indonésia, né, que é a sede da Conferência de Bandung, daqueles 29 países que faziam parte do terceiro mundo, em que eles vão promover a independência também contra essa ação europeia, e eles vão promover então a união, né, das regiões e da economia da Indonésia, provocando assim, com o tempo também, acabou que provocou também uma guerra ali entre eles, uma guerra civil entre eles, mas que eles vão conseguir a independência em 1999. O caso da Indochina. A Indochina é um caso também icônico, né? Porque a Indochina, ela teoricamente é uma região ali conquistada por alguns países, mas sob uma forte influência da França, num lugar muito estratégico. E logo durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocupam essa região. Era uma região bem estratégica, né? E a gente entende que, com o passar do tempo, em 1941, o Viet Minh ele vai então tentar promover a unificação desse território. Ele vai tentar expulsar essa influência que era exercida por alianças pró-capitalistas, por influências pró-socialistas. Ele vai tentar fazer com isso, vai acontecer uma batalha que é Dien Bien Phu, onde vai expulsar os franceses, então, da Indochina, mas, entretanto, essa região ela vai se dividir pela influência que ela tinha da questão da Guerra Fria e dos países também que estão disputando essa região. Dentro da Conferência de Genebra, eles decidiram, para que acabassem esses conflitos, uma reunificação temporária. E eles dividiram, então, em Vietnã do Norte, que era pró-socialista, e o Vietnã do Sul, que era pró-capitalista. E isso vai provocar, dentro ainda da Guerra Fria, uma guerra, onde os Estados Unidos vai se armar, vai entrar com ímpeto dentro do Vietnã do Sul para a unificação do Vietnã do Norte, em que os países pró-socialistas vão se armar também, vão ser chamados de Vietcongs, e eles vão lutar contra essa ação, contra essa investida dos Estados Unidos no Vietnã. De fato, os Estados Unidos ele vai perder essa guerra. 536 mil soldados eles vão ser enviados para lá, e aproximadamente 50 mil americanos vão ser mortos. E aproximadamente 2,5 milhões de vietnamitas mortos. Olha para vocês verem, né, como que esse processo ele é degradante para a civilização. Ele acaba com a estrutura social de um país. E a gente entende que os Estados Unidos perdido, né, ele vai voltar para o país, mas as consequências vão ficar. Porque as armas químicas, a destruição que teve, até hoje, né, se fala dessas armas químicas e de como que isso é prejudicial para nós, né? Assim, graças a Deus, também vão surgir aí movimentos pacifistas que vão desarticular essa política norte-americana e vão promover a paz, e vão promover os acordos, e vão promover aí a unificação desses países mesmo, como deveria. Bom, para a gente estar encerrando, então, eu queria fazer só um resuminho, né? Nós falamos aqui, então, sobre a descolonização da África e da Ásia, e nós falamos de um período, gente, que é triste, né? Pensar de tanta guerra, de tanta luta, de tanto conflito, mas, por um lado, nós temos que pensar também nessa questão da influência, da desinfluência, de como que esses países vão tratar essas questões, da independência que vai ser gerada nesses países, da aliança que muitos países também não vão aceitar, porque tinha países que realmente não aceitavam ser julgado como socialista ou como capitalista, vai ser colocado como terceiro mundo, mas vai ser independente. Né? Falamos aqui do Mahatma Gandhi na Índia, falamos aqui do Nelson Mandela,
na África do Sul, contra o apartheid, que vai influenciar movimentos aqui na América do Norte, como a de Martin Luther King e o seu filho Martin Luther King Jr., que eles vão promover essa luta contra o racismo, contra a segregação, contra o apartheid, e é uma luta que permanece até os dias de hoje. Bom, fiz um resuminho para vocês, fiz aqui um panorama da aula, e ainda mesmo assim fica muita coisa, né? Não falei de todos os países, tem muita coisa a se falar ainda, mas eu quis fazer aqui um panorama para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar o like, não esqueça aqui de dar uma curtida no canal, e até nosso próximo vídeo.